O cantor Bon Iver, em uma de suas canções, diz que, ao se ver no espelho, com medo de mudar, mas sabendo que às vezes é necessário reorganizar algumas coisas dentro de si mesmo, vai lá e descobre que, atrás dessas coisas que ele precisa reorganizar, existem outras coisas. E aí ele diz que há coisas por trás de coisas por trás de mais coisas, e círculos dentro de mais círculos. Então o medo de Bon Iver, esse medo de mudar alguma coisa dentro de si, colide com a surpresa de acabar descobrindo que há mais coisas por trás da coisa que ele tentou ou pensou que deveria mudar. E coisas mais por trás dessas outras coisas, como círculos que surgem dentro de círculos e vão aparecendo cada vez mais sempre que ele pensa em começar a reorganizar-se dentro de si mesmo. Sensação essa que eu creio ser bastante comum entre os ouvintes deste podcast. Se você me escuta desde 2020, já deve ter se acostumado em consumir esse meu conteúdo, que eu vou definir hoje como camadas sucessivas de elaboração de si que eu faço com esses episódios. É sempre, eu acho, que a busca pelo fundo de questões que nunca chega realmente no fundo, nessa dinâmica de aprofundamento interno enquanto eu vou me alicerçando em contextos externos. Bom, hoje nós vamos falar sobre Pangu. Pangu na mitologia chinesa talvez seja o primeiro ser vivo, ou a primeira personificação da vida. Meu nome é Caleb Guerra, esse é o Bienal do Livro e essas, são as minhas reflexões sobre a ansiedade de sustentar o que continua. Bom, o mito de Pangu começa dizendo que a terra e o céu estavam na condição de Huanduan. Huanduan é um estado de caos onde não se distingue o claro do turvo. E é dentro desse cenário caótico que nasce Pangu. Pangu nasce como quem é formado dentro de um ovo de galinha. Então houve um momento, enquanto Pangu nascia ali então, que o céu e a terra se separaram, juntamente com a separação entre o Yin e o Yang. Então Yang sendo a pureza, que formou o céu, e o Yin sendo o turvo, que formou a terra. Como os dois elementos fundamentais do universo, o Yang tem a leveza de tudo o que é puro e cresce para cima. E o Yin tem o peso como direção natural, por isso decanta, indo para baixo. E diz o mito de Pangu que ele se encontrava aqui, entre o Yin e o Yang, entre o céu e a terra. Ou seja, Pangu era formado no Huanduan, no caos de tudo aquilo que não se distingue, e se viu, de repente, um dia, vivendo a experiência de viver dentro da ordem que nascia, ou de uma nova ordem que nascia, de uma explosão cósmica de elementos que se separavam. Pangu, ele não se viu, de repente, crescendo, se desenvolvendo dentro de uma pausa entre um parar e um começar de novo. Ele já era existindo dentro de uma condição permanente. No começo da história, e é só no começo da história, a falta de protagonismo de Pangu é a realidade de todo aquele, toda aquela que, buscando se entender frente ao espelho, se vê, antes de tudo, ansioso, ansiosa,
por se perceber dentro de uma continuação permanente do mundo. Eu, particularmente, adoraria, nesse momento da minha vida especificamente, existir ou me ver existindo dentro de alguma ou qualquer uma descontinuação, dentro de alguma pausa, fora de qualquer processo que seja alheio ao meu existir, sei lá, fora de qualquer contexto. Uma amiga minha esses dias me mandou um áudio falando que ela está saindo de uma crise existencial que durou um ano e meio. E eu me percebi ali compartilhando tanto da experiência quanto de uma certa culpa que a gente carrega por ter que se resolver enquanto o tempo é gasto, enquanto o tempo passa. Imagine você a possibilidade de se desenrolar e se desenvolver de uma crise existencial sem que o tempo esteja passando, na pausa entre um fim e um novo começo. Mas Pangu, ele se vê existindo ali fora de qualquer possibilidade de se envolver na síndrome do protagonismo, desse protagonismo do ação, corta. Ele só está acontecendo enquanto tudo existe dentro de uma continuação permanente de todas as coisas. Pessoalmente, de novo, uma das coisas que mais me deixa desconfortável na vida é exatamente essa. Perceber que a minha vida existe enquanto tudo toma seu próprio rumo, seja lá o que for que aconteça comigo. Não é bem de mim que a história é feita. Mas a história de Pangu continua, então, com eventos que acabam se tornando mais heróicos. Dizem que o seu corpo, o corpo de Pangu, se transformava 9 vezes ao dia. E aqui 9 não é um número específico, mas ele significa muitas vezes. Muitas vezes. Então, Pangu se transformava, crescia, se desenvolvia muitas vezes ao dia. Então, dentro da cadeia dos acontecimentos históricos, Pangu cresce, se desenvolve, se transforma. E um detalhe disso é que o texto fala que o Shan de Pangu, usado muitas vezes como espírito, como mente, ou segundo algumas pessoas, só como sabedoria mesmo, a mente sábia de Pangu, se expandia para além do céu. E a sua força física, sagrada, ideia aqui contida na palavra Shan mesmo, também crescia para além da terra, ou para mais baixo da terra. Ideia que é interpretada de formas diferentes, mas a mais comum dizendo que era justamente o crescimento e desenvolvimento de Pangu, do corpo de Pangu, dos seus braços e das suas pernas, que empurrava o céu para cima e a terra para baixo, reforçando essa reorganização de tudo ao dividir o céu e a terra com o seu próprio corpo, com o seu próprio crescimento, com as suas próprias transformações. Ou seja, nós temos na história de Pangu um ato heróico acontecendo. A formação do mundo como um ato de heroísmo de um personagem. E é aqui que, justamente, eu acho que acontece o aprofundamento da minha ansiedade. O mito de Pangu, ele é uma afirmação da própria participação gloriosa dele nesse processo de formação de algo glorioso. Ele criava um mundo que se sustentava em seu corpo. As mudanças do mundo sustentadas em seu corpo eram, na verdade, pulsionadas por ele, pelo seu desenvolvimento. E eu, em contrapartida, quando me olho no espelho, eu lido com o fato de que, em um segundo momento, passando por essa história, eu me vejo ansioso por ter que sustentar em mim não o mundo que eu crio, que é criado pelo meu desenvolvimento, mas o mundo que já existe
e que continua além de mim. Assim como o Pangu, eu também sustento na minha existência um mundo. Mas não a formação desse mundo. Eu sustento aquilo que permanece continuando além de mim. Diferente de Pangu, eu sustento tudo o que não depende de mim para continuar. E além de tudo, eu sustento ainda uma continuidade que não é estável, nem é previsível e que muitas vezes não trabalha ao meu favor. E eu encontro todo o peso da minha ansiedade exatamente aqui. Eugene Minkowski, um filósofo, na obra O Tempo Vivido, ele explica um pouco essa minha ansiedade, dizendo que o tempo é algo que se desenrola dentro da experiência de viver. E quando algo falha nessa experiência de viver, o tempo deixa de fluir naturalmente, carregando a vida, e vira algo que pesa, algo que precisa ser sustentado. Então, para o acontecimento do nascer de Pangu, o tempo era esse tempo que Eugene vai chamar de tempo assimilado ao espaço. O tempo dos dias, dos meses, dos anos, o tempo que a gente mede por manhã, noite, estações e instrumentos numéricos. E nessa segunda parte do desenvolvimento de Pangu, o tempo não pertence mais somente às coisas do mundo. Ele pertence também à extensão do espírito do corpo de Pangu, que na experiência cotidiana de se transformar, tanto vivenciava o tempo, quanto media esse tempo. E o texto do mito de Pangu, logo depois de dizer que ele nasceu nesse caos, diz que passado muito tempo, e aí ele vai especificar, ele diz mais especificamente 18 mil anos, depois de 18 mil anos é que Pangu finalmente começa a se expandir entre essa divisão, ou dentro dessa divisão que acontece entre o céu e a terra. E aqui, continuando a história de Pangu, a gente vai ver que ele se torna parte desse tempo, mais protagonista da história, da criação de tudo do que nunca. É como se o seu próprio desenvolvimento dependesse das coisas e o desenvolvimento de todas as coisas dependesse dele, das suas transformações pessoais. Em contraste, quando Eugene Minkowski vai falar sobre o tempo vivido e as falhas na experiência de viver esse tempo vivido, ele traz a ideia ou a imagem da vida vivida nas trincheiras de guerra, como exemplo do que ele chama de desorganização do horizonte temporal. A vida vivida como um tempo imóvel, sem perspectiva e, consequentemente, com uma ansiedade de viver que dificulta a noção de duração, sucessão e continuidade do tempo, que é naturalmente presente, mas na organização cotidiana da vida, ela aparece no que ele chama dessa vida que é muitas vezes vivida nas trincheiras de guerra, nas trincheiras da guerra. Isso mostra, pelo menos, que para ele, essa organização de viver temporariamente na nossa cabeça não é dada naturalmente, tornando viver no tempo presente, por exemplo, um ato de muita complexidade, principalmente na vida das pessoas que vivem sempre nas trincheiras da guerra. No mito de Pangu, então, a história continua dizendo que, enquanto o céu aumentava de altura diariamente, e a terra também aumentava em espessura diariamente, Pangu também, entre eles, ia aumentando, ia se desenvolvendo. E o heroísmo aqui é o seguinte: no texto que eu estou usando de base, que é o primeiro antigo texto a compilar essas histórias de Pangu, não fica claro, mas
A ideia popular do mito de Pangu é que o crescimento de Pangu, o crescimento do seu corpo, é o que empurrava o céu e a terra em direções opostas. Dia após dia completamente envolvido no tempo das coisas. Ou seja, ele era, ou a sua própria transformação interior, era a força das transformações de todo o resto do universo. Era a força das transformações internas no corpo de Pangu que forçava o universo a se reorganizar. Considerado um deus antigo, faz sentido pensar que a criação do mundo envolveu o trabalho da expansão do corpo de Pangu, de que ele foi o protagonista dessa divisão do caos e da reorganização do primeiro mundo. E foi vivendo somente e acontecendo, se desenvolvendo por mais milhares de anos dentro dessa continuidade que persiste, que outras possibilidades para o que acontecem ou para o que acontece entre o céu e a terra nascessem. Por exemplo, nesse texto vai falar da história de 3 imperadores ou 3 outros deuses que nasceram e viveram a partir ou dentro desse período da vida de Pangu, onde ele somente se expandia, criando espaço para que outras histórias acontecessem. Então, atenção aqui. O texto diz que tudo começa no 1, se estabelece no 3, amadurece no 5, tem seu ápice no 7 e para, por fim, no 9. Essa numerologia foi escrita posteriormente por um cara chamado Aoyang Xun, então não está nos textos mais antigos sobre Pangu, mas é para deixar claro que o tempo vivido de Pangu, desde o 1 até o 9, trabalha sustentando uma criação, uma reformulação do universo. 1 começa, 3 estabelece, 5 amadurece, 7 floresce, 9 finalmente para. E o contraste é meio que claro. Eu não sou nenhum deus antigo, eu não sou nenhuma divindade chinesa, eu não sou Pangu. Meu tempo vivido parece não ser muito Pangu. Parece não ser muito um tempo Pangu de viver. Longe de somente viver e me desenvolver, a minha cabeça funciona mais ou menos como aquele antigo meme do Twitter, não sei se vocês conhecem, que é o meme do eu deitado na cama tentando dormir com o sistema nervoso de alguém que está indo para a guerra. É mais ou menos assim que eu vivo. E a diferença entre Pangu e eu é essa. Tudo, ou todo o tempo vivido no século XXI parece ser experienciado na trincheira de algum tipo de conflito, na trincheira de algum tipo de tensão, de desorganização, de caos, ao invés de organização, de criação, de expansão. E eu acho que essa não é somente uma sensação que eu carrego sozinho. Desconfio que você, que me ouve agora, também tem algum tipo de experiência nesse sentido. E a minha crise e a minha ansiedade é perceber que o meu tempo do 1, do 3, do 5 e do 7 já passou. E eu cheguei, meio desavisado, ao 9. Tudo isso percebendo só agora que eu sustentei na minha carne tudo aquilo que continua e continua sem mim. E muitas vezes não em benefício meu. O fim de Pangu ainda não chegou, por enquanto. E esse é um assunto para a gente continuar em algum outro episódio. Mas para quem vive seu tempo vivido na melancolia da trincheira, é como se o tempo do fim, é como se o 9 já tivesse chegado. Diferente de Pangu, a minha participação
no grande tecido de tudo, parece ser, na hipótese mais gentil, efêmera. Concorda? Concordo. E essa é a minha ansiedade. No presente do meu tempo vivido, dentro de continuações que persistem, eu não sou e nem participo do começo nem do fim de nada. Meus braços não estão estendidos aos céus, empurrando o universo para cima, e nem as minhas pernas, a minha força física está na terra, empurrando ela para baixo, participando aí de algum ato gloriosamente heróico. Enquanto Pangu ultrapassava esses limites, impulsionando eles adiante, o que eu enxergo acontecendo é o mundo que continua persistindo para além do meu alcance, inclusive. E a minha relação com o tempo é essa de estar dentro dos marcadores temporais, de manhãs e noites e semanas e meses, e estações e anos, e experimentar o meu tempo vivido como um soldado dentro de uma trincheira, na ansiedade de perceber que eu não faço parte dessa expansão, de que nem viver meu tempo vivido eu vivo mais. Como se eu estivesse nem participando dessas manhãs, dessas noites, desses dias, dessas estações, desses anos. E é aqui que eu percebi, na história de Pangu, que ele não vivia esperando nada. Ou Pangu não vivia à espera de acontecimento nenhum. Porque os acontecimentos surgiam a partir dele. Hoje em dia, a gente vive à espera de tudo. Inclusive, e talvez especialmente, à espera do fim do mundo. A gente fica meio perdido nessa teia das redes sociais, presos o tempo todo nesse tipo de notícia catastrófica, né, e desencorajadora sobre o mundo, sobre os rumos do mundo. Enquanto, inevitavelmente, o nosso tempo de vida sustenta tudo isso, mas não de uma forma que organiza o caos. É uma forma de vida que nem sequer participa dessa grande continuidade permanente. E quer saber o mais brutalmente interessante sobre tudo isso? É que se você parar para pensar, o tempo vivido na trincheira é muito mais próximo do yin do que do yang, da terra do que do céu. A vida vivida nas trincheiras das guerras é uma vida vivida muito mais próxima de tudo que é yin, denso na terra, do que daquilo que é yang, daquilo que é céu. É um presente vivido como se no mundo só existisse o denso mesmo, aquilo que decanta, que vai para baixo, sem alcance daquilo que está acima. Se esse tem sido também a forma como você tem experimentado, aliás, se essa tem sido também a forma como você tem experimentado o seu tempo vivido, a sua vida no tempo vivido, talvez seja interessante pensar algo que eu também tenho pensado dentro dessa camada densa de elaboração do eu que me ocorreu essa semana e me trouxe aqui para gravar esse podcast, enquanto eu estou em um dos momentos de maior ansiedade da minha vida, terminando o meu doutorado aqui na China. Considere isso. Existe mais de um Deus que trabalha no que nós chamaríamos de mitos da criação chineses. Um dos textos antigos, o texto do clássico das Montanhas e Rios, fala sobre o dragão da tocha iluminadora. O nome curto dele é Zhulong, ok? O dragão da tocha iluminadora. Também, e aí o meu nome favorito para ele, também conhecido em alguns outros textos como a sombra da tocha. Uma divindade chamada a sombra da tocha. Ele é uma divindade que tem
cabeça humana, mas um corpo de dragão. Então, quando ele abre os olhos, o dia nasce. E quando ele fecha, a noite cai. Esse Deus, com a sua cauda que se estende a milhares e milhares de quilômetros, ilumina com sua tocha, ou a tocha do seu olhar, as as 9 camadas de escuridão, ou as 9 camadas do Yin. Ele, sustentando o mundo, aquilo que já decantou, aquilo que já está embaixo, aquilo que já é pesado, ele, sustentando o mundo denso do Yin, ilumina os 9 pontos mais escuros daquilo que já é denso, já é retraído, ou seja, tudo o que vive nas trincheiras do mundo. A sombra da tocha, ou mais especificamente, o yin da tocha, é essa parte divina e sagrada que vive no escuro. Muito do que é escrito e crido sobre a sombra da tocha, diferente do heroísmo presente na história de Pangu, é muito mais sobre o quão divino é também viver na escuridão do mundo, viver nas trincheiras do Yin, à espera dos momentos de iluminação. Viver à sombra da tocha é conseguir viver o presente desse tempo vivido nas trincheiras de olhos fechados, sim, mas sabendo que nenhuma das 9 camadas do Yin é tão profunda que não pode ser iluminada num abrir de olhos. Sei lá, mesmo que minhas forças não alcancem o céu e o meu corpo só sustenta hoje o peso do fim do processo da criação de um mundo, e eu vivo até na antecipação da destruição desse mundo, talvez, sei lá, só talvez, existir à sombra da tocha também é vida vivida no tempo vivido, mesmo sem feitos heróicos incríveis, mesmo que só à espera. Como disse Bon Iver, e eu abri esse podcast citando essa canção, quando a gente decide se reorganizar, a gente encontra essas coisas que a gente quer reorganizar, e aí a gente encontra coisas dentro dessas coisas, dentro de mais outras coisas, e vai percebendo que esses círculos trazem mais círculos, que fazem com que mais círculos surgem dentro e mais círculos. E eu acho que é nesse momento meio estático de melancolia e impotência que a força do Yin pesa sobre nós, que o dragão da tocha iluminadora, esse Deus que também rasteja pelas camadas profundas da terra e do Yin, convida a gente a abrir os olhos juntamente com ele para que haja luz. Para que haja luz. Para que haja algo a mais do Yang nesse mundo denso do Yin. Se você, assim como eu, não é essa expansão protagonista e heróica de Pangu, e vive também como eu vivo, à espera à espera da sombra da tocha, o convite é que você perceba quantas coisas aparecem dentro de quantas coisas que aparecem dentro de tantas outras coisas, para que todas essas coisas que continuam aparecendo atrás de tantas outras coisas sejam todas iluminadas pela sabedoria do dragão da tocha iluminadora.
Existe um abrir de olhos divino que pertence a nós, que ilumina toda e qualquer trincheira feita nas guerras do mundo do Yin, que é um abrir de olhos disponível para todo mundo que deseja abrir os olhos. E é aqui que eu acho que a minha ansiedade com esse meu tempo vivido sossega um pouco. Porque tempo vivido à espera, tempo vivido à sombra da tocha, sem atos heróicos de expansão e desenvolvimento, também é vida vivida. Também é vida divina. Também é tempo sagrado. Esse foi o episódio de número 86. Espero que satisfatório, de alguma forma. Eu quero mandar um grande abraço e um grande agradecimento a todos os ouvintes do Bienal. Vocês sabem que eu tô meio desaparecido esse ano, porque eu tô lidando com o fim do meu doutorado, o começo de um novo emprego e muita coisa acontecendo. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui nesse podcast. Agradeço a todo mundo que assina esse podcast mensalmente. E nós estamos juntos, acho que agora mais do que nunca, juntos nessas trincheiras do mundo, onde tudo que a gente faz às vezes é só esperar mesmo, mas sabendo, pelo menos agora, ou sendo lembrados de que existe também um auxílio divino, de um abrir de olhos que nos é disponível quando o mundo pesa demais. Um grande abraço para vocês, estamos juntos e até o próximo.